continuando aí para a prova 2009, vamos lá, prova de Química, começa na 13 também. Assinar a alternativa correta. A condutividade elétrica dos metais é explicada admitindo-se a existência de nêutrons livres. Bom, condutividade elétrica, admitindo-se a existência de nêutrons. Bom, a gente sabe que o nêutron está presente lá no núcleo, né? E o nêutron é uma carga, Ele é uma partícula que não possui carga alguma. Então, como que algo que não possui carga alguma vai conduzir corrente elétrica? Nada a ver, falso. Letra A, falso. B. O nitrato de sódio é um composto iônico, sim, mas que apresenta ligações covalentes entre o átomo de nitrogênio e os átomos de oxigênio. Tá certo. Nitrato de sódio, NaNO3, aqui é o cátion e aqui é o ânion. Certo? É uma ligação iônica, mas que apresenta ligações covalentes entre o átomo de nitrogênio e os átomos de oxigênio, certo? NO3-. Ligação covalente é uma ligação formada por dois ametais. O que a gente tem aqui? Ligação covalente. Resposta, letra B. 14. São dadas as seguintes informações relativas às reações que ocorrem à temperatura. Certo. De 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Tá dando três reações do ferro. Reação... tudo de ferro aqui. Com base nesses dados, é possível afirmar que, quando a produção de somente 1 mol de óxido de ferro 3, ferro 2O3, a partir de substâncias simples ocorre. Certo, ele deu 3 reações, cada reação tem um ΔH diferente. E ele quer, nesses dados, a produção de 1 mol de óxido de ferro. A partir de substâncias simples ocorre. Aí as alternativas falam absorção, liberação e energia, certo? Ele quer saber qual é o ΔH para a formação de 1 mol de óxido de ferro a partir de substâncias simples, certo? Como é a partir de substâncias simples e ele deu essas 3 reações, bom, então vamos lá. O óxido de ferro 3, a partir de substâncias simples, ele é formado com ferro mais oxigênio, que gera óxido de ferro 3, ferro 2O3. Certo, então essa aqui é a reação que ele quer e ele está pedindo para a gente descobrir o ΔH. Certo, percebe-se que essa reação ela está presente nas outras. E se a gente organizar essas 3 reações, a gente vai chegar nessa. Então vamos lá. Essa aqui é a equação que eu montei, certo? Que a partir de substâncias simples forma-se óxido de ferro 3. Então vamos lá para as reações que ele deu. 4 mol de ferro mais 12 mol de H2O, que gera 4 mol de hidróxido de ferro mais 6 mol de H2. E o ΔH de 643,96. Deixa eu ver se está pegando aqui. Está. Segunda reação. 6 mol de H2O, que forma 2 mol de ferro 2O3. Opa, que forma não. Agora que vai formar 4 mol de ferro, de hidróxido de ferro. ΔH de 577,38. É tudo quilojoule, tá? Terceira reação, 6 mols de H2 mais 3 mols de O2, que gera 6 mol de H2O. ΔH é igual a menos 1714,98. Bom, de cara que eu já vi essa reação que eu montei. Ferro, oxigênio, gerando óxido de ferro.
Se eu mudar essas reações aqui, trabalhar nelas um pouquinho, eu consigo formar essa aqui. E a partir da somatória de ΔH eu consigo chegar no ΔH que ele pediu. Então vamos lá. Se eu preciso formar ferro, então eu tenho que botar esse óxido de ferro. Eu preciso formar óxido de ferro, preciso que ele esteja, esse composto esteja nos produtos. Então eu posso inverter, certo? Eu vou inverter essa aqui, óxido de ferro, que está no reagente, né? E vou colocar ele nos produtos. E não se esqueça que quando você se inverte a reação também, tem que inverter o ΔH, tá? Senão acaba não dando certo aí o seu resultado final. Então vamos lá, vamos inverter a equação do meio aí. Invertendo fica 4 mols de hidróxido de ferro, que nos dá 6 mols de H2O, mais 2 mols de óxido de ferro. Invertendo aqui, ΔH, só colocar um sinalzinho de menos. Menos 577. Certo, agora tem óxido de ferro no produto. E eu tenho que ter ferro nos reagentes e oxigênio nos reagentes. Eu tenho ferro nos reagentes e tenho oxigênio nos reagentes. Agora eu já posso trabalhar aqui nas minhas reações. Bom, no lado dos reagentes, eu tenho 6 mol de hidrogênio. E no lado aqui dos produtos, eu tenho 6 mols de hidrogênio. Então eu posso vir aqui e cortar esses hidrogênios. Tenho no lado dos reagentes 4 mols de hidróxido de ferro. Também no lado dos produtos, 4 mols de hidróxido de ferro. Posso cortar. No lado dos reagentes, eu tenho 12 mols de água. No lado dos produtos, eu tenho 6 mais 6, 12. Posso cortar esses dois aqui. Bom, olha para vocês verem, já tem minha equação que eu próprio montei a partir de substâncias simples. Porém, 4 mols de ferro mais 3 mols de O2, que vai gerar 2 mols de ferro 2O3. ΔH disso. Só somar isso aqui tudo. Deixa eu pegar uma calculadora aí, porque senão vai enrolar muito. Soma esses três valores, você vai chegar no ΔH que eu vou chegar. Menos 1714,98 menos 577,38 mais 643,96. ΔH de 1648,4. Bom, só que na pergunta ele disse quando a produção somente de 1 mol de ferro. Se 2 mols de ferro tem esse ΔH, 1 mol de ferro 2O3, é só dividir esse valor aqui por 2. Para descobrir o ΔH de 1. Então, esse valor dividido por 2, menos 824,2. Bom, aqui ele dá absorção e liberação. Agora vocês têm que lembrar também que quando se fala em absorção de calor, liberação de calor, a gente está falando de reações endotérmicas e exotérmicas. Uma reação exotérmica é aquela que libera calor, certo? Se libera calor, o seu ΔH da sua reação tem que ficar com valor negativo, porque liberou, então você está com valor negativo de energia. E se absorveu, você tem que estar com valor positivo, como no caso dessa primeira aqui. Ele absorve calor, ele tem que estar com valor de calor positivo na reação. Então, se está liberando, quer dizer que é negativo. E o valor 824,2. Resposta letra D. Questão 15. Considere as seguintes afirmações. O último nível de energia de um átomo, cujo número quântico principal é igual a 4, pode ter no máximo 32 elétrons.
Bom, então vamos lá. Números quânticos, só para recordar rapidinho. Número quântico principal é o n, certo? Principal. E o que ele nos diz? Ele diz os níveis, as camadas, certo? Número quântico secundário, L. Ele nos diz os subníveis, que vão de 0, 1, 2, 3... 0, 1, 2, 3. Isso corresponde a S, 1, P, D e F. É os subníveis. S é 0, P é 1, D é 2, F 3. Número quântico magnético. Ele nos diz onde está o elétron, por exemplo, aqui nos orbitais P, a gente tem o orbital PX, PY, PZ. O orbital magnético, por exemplo, ele vai de menos 2 até mais 2. Aqui, sempre no meio, a gente tem o número quântico magnético igual a 0. Se tem uma casa para frente, então ele é mais 1. Se tem uma casa para trás, é menos 3. Ops, menos 1. Se fosse no orbital D, que tem 5, ficaria assim. Menos 2, menos 1, meio, 1, 2. Se fosse só o S, o F... Opa, vai de menos 3, esqueci do F. Menos 3 a mais 3. Se fosse só o S, que tem um orbital só, seria 0. E o último é o spin, né? Que a gente conhece aí. Menos 1 sobre 2 é igual a spin para cima. Spin 1 sobre 2 positivo é igual a spin para baixo. Bom, revisãozinha aí de números quânticos. O que ele fala na formação 1? O último nível de energia de um átomo cujo número quântico principal é igual a 4, n é igual a 4, pode ter no máximo 32 elétrons. Bom, se o n é igual a 4, então ele está na camada 4. Na camada 4 já suporta... Lembre-se lá no diagrama de Linus-Pauling, né, que lá já consegue ter uma boa referência. Quando você tem camada a partir de 3, você já começa a ter orbitais D e quer dizer, na camada 3 você tem orbitais D. Na camada 4 até as 6, se não me engano, 5, você começa a ter orbitais F. E se no orbital F está falando aqui que o último número quântico, o último nível de energia, o número quântico principal igual a 4, tem 32 elétrons, vamos confirmar isso a partir desses números quânticos. O último nível de energia. Bom, na camada K, a gente tem 2, L, M, N. É 2, 8, 18, 32 elétrons. Último nível de energia, lembre-se lá no diagrama de Linus-Pauling, que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. E nessas setas, não sei se aqui vocês lembram, 2p6, 3s2, a ordem dessas setas aqui, ela nos diz o nível de energia. Por exemplo, no último nível de energia do orbital 4, 3p6, aí vem por 3d10, 4s2, 4p6, 5s2 e 4d10, 4f14. Dá pra ver aí? Ficou um pouco cortado, mas 4f14. Aqui essa seta vem vindo, aqui ela passa por... Isso não vai caber. Só que o último nível de energia é esse aqui, certo?
na camada 4 que a gente tem aqui. Número principal igual a 4. O último nível de energia é de acordo com as setas. Acabou o número 4, esse aqui é o último. E o F, S, P, D, F, o somatório disso aqui dá 14, mais 10, mais 6, mais 2. Total, 10, 12, 1, 32. Então, o último nível de energia do número quântico principal igual a 4 é 32 elétrons. Afirmação 1, correta. No estado fundamental, o átomo P de fósforo possui 3 elétrons desemparelhados. Vamos lá. Fósforo aqui embaixo, na tabelinha que ele está dando, né, possui número atômico 15. Então ele possui, no seu estado fundamental, 15 elétrons. Está falando que ele tem 3 elétrons desemparelhados. Vamos fazer a configuração eletrônica dele aí. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P10, 3, 10, 12. Não consigo nem somar, mas 10, 12, 13, só que são 15, 12, mais 3, certo? O subnível P, e só foi preenchido 3, então vamos lá, subnível P, só foi preenchido 3, então a gente tem 3 elétrons desemparelhados. Afirmação 2, correta. Afirmação 3. O átomo de nitrogênio é mais eletronegativo que o átomo de flúor. Não, a gente sabe que os 3 elementos mais eletronegativos da tabela são lembra do FON lá, da ligação de hidrogênio. O mais eletronegativo é o flúor, oxigênio e nitrogênio. Certo? Eu ia explicar isso, mas eu vou gastar bastante tempo. Tem a ver com o raio atômico, tá? 4. A primeira energia de ionização do átomo de nitrogênio é a menor. A primeira energia de ionização do átomo de nitrogênio está falando que é menor que a primeira energia de ionização do átomo de fósforo. Nitrogênio e fósforo. Nitrogênio 7, fósforo 15. Primeira energia de ionização. Bom, o fósforo ele está na mesma família, os dois estão na família 15. Nitrogênio, fósforo, família 15, porém esse aqui está no segundo período e o fósforo no terceiro período. Se está no terceiro período, ele tem um maior raio. Mais raio. Se ele tem mais raio, então quer dizer que o último elétron está mais afastado do núcleo. Então, sim, em relação ao nitrogênio, como o raio do fósforo é maior, a primeira energia de ionização dele é menor, certo? Porque o último elétron sofre menos atração do núcleo, consequentemente eu preciso aplicar uma pouca energia para remover o último elétron. Ah, que tá falando que é menor, né? Então, se é menor, então tá errado. Porque para ser menor, o nitrogênio teria que ter um raio maior que o dos fósforos, que não é o caso aqui. Então essa afirmação está errada. O fósforo tem menor, não é o nitrogênio, não, por causa do raio atômico. Afirmação 5. A configuração eletrônica 1s2, 2s1, 2p1, 2px1, 2py1, 2pz1 representam o estado ativado ou excitado do átomo de carbono, certo? Carbono, Z igual a 6, 1s2, 2s2, 2p,
2, 2, 4, 6. Certo. Estado fundamental do átomo de carbono. S, P, P, P. S. 1, 2. No caso aqui a gente usa a camada de valência, certo? 1, 2 já foi preenchido e 2 átomos de P. 1, 2. Está falando que o estado ativado possui esses 3 elétrons preenchidos, certo? Porque para o nitrogênio, o carbono realizar todas as suas 4 ligações que ele tem que fazer, ele tem que entrar no estado ativado. E aí esse estado ativado ele vem antes daquele estado hibridizado, lembra? Que é SP, SP2 e tal. E esse estado ativado, como que é? O próprio elemento, ele mesmo, recebe uma energia na hora de reagir, que essa energia é capaz de fazer uma migração desse elétron que está no S, para ele vir aqui para o P e, consequentemente, ter mais um espaço vazio, um orbital, para receber uma ligação a mais, porque aqui ele poderia receber 2 ligações simples e uma coordenada, uma pi coordenada. Duas ligações simples. No caso aqui, Px, Py, Pz. Aqui sim seria sigma. Aqui seriam 2 π's, só que uma simples e uma π coordenada. Π simples não, uma π normal. E aqui coordenada. Então vamos lá. Se ele recebeu uma energia e esse elétron foi para cá, então ele tem que fica com 4 ligações. Então S, Px, Py e Pz. 1, 2, 3, 4. Só para fechar aqui, né? Bom, está correto. O estado eletrônico dele fica 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 e 2pz1. Certinho. E para completar o estado hibridizado aqui, né? Estado hibridizado do carbono seria sp3, realizando 4 ligações, aliás. sp3, um orbital s combinando com 3y, 3p, aliás. sp3, sp3, sp3. Prontinho para fazer 4 ligações com qualquer que seja o outro átomo. A gente fica então com 1 correta, 2 correta, 3 falsa, 4 falsa e 5 que a gente acabou de ver verdadeira. Então apenas 1, 2 e 5. Resposta letra C. Questão 16. Uma quantidade de 5.828 gramas de mistura de óxido de sódio e óxido de potássio foi tratada com uma solução de ácido clorídrico que continha 300 mols de HCl. 300 mols é HCl pra caramba. Admitindo-se que toda a mistura de óxidos reagiu com parte do HCl e que o excesso de HCl necessitou de 144 mols de hidróxido de sódio. Certo, então tinha 300 mols de HCl e 144 reagiu com hidróxido de sódio. Então isso aqui é uma neutralização, porque os dois óxidos são básicos. Certo, então ele neutralizou com óxidos 300 menos 144, aquele 144 que ele usou para neutralizar com base. Não, vou fazer isso não. Então, 156 que ele utilizou com óxidos. Certo, então 156 mols de HCl foi utilizado para neutralizar óxidos. Para se totalmente neutralizar, então a composição percentual em massa de óxido de sódio e óxido de potássio era respectivamente... Bom, essa questão aqui é o seguinte, uma questão que o único conhecimento de química que você precisa é montar a reação de neutralização aqui dos dois óxidos. Só isso, o resto depois é só regra de 3 e matemática.
É uma questãozinha trabalhosa essa. O único conhecimento de química que você precisa, vamos lá. Montar as duas reações reagindo com HCl, óxido de sódio e óxido de cálcio. Na2 mais HCl. O que vai formar aqui? O cátion do óxido mais o ânion do ácido. NaCl. H2O. E já a gente balanceia K2O mais HCl, mesma coisa, KCl mais H2O. 2 sódio, 2 sódio. 2 hidrogênio, 2 hidrogênio, 2 cloro, 2 cloro, 1 oxigênio balanceado. Aqui vai ser a mesma coisa. O único conhecimento de química necessário para essa questão está aqui. Bom, aqui seria necessário ter uma boa visão aí do que está acontecendo nessas reações. O que vocês têm que perceber aqui? Que a cada 2 mols de óxido, a gente usa 4 mols de HCl. Então vamos montar uma equação aqui. Porque ele quer saber a percentual de massa. Então se eu achar mols, quantidade de mols que foram utilizados de cada um, eu consigo achar a massa de cada um. Porque nos diz que total era 5.828 gramas de óxidos. Ele não falou de quem que era. Então, a gente tinha 5.828 de óxidos, que seriam esses dois, mas não fala quanto que é qual. Então, pede para a gente descobrir ainda em porcentagem. Então, vamos lá. Se eu sei que 2 mols de óxido antes de fazer isso, acho que eu vou fazer outra coisa. Não, vou fazer isso mesmo. Sei que 2 mols de óxidos, 2 mols de óxidos gasta 4 HCl, 2 mols de óxidos, vou colocar um ponto aqui, gasta 4 mols de HCl, 156, que é o que sobrou pra gente, vai gastar quantos? Opa! 156 de HCl vai gastar quantos mols de óxidos? X. X é igual a 156 vezes 2 dividido por 4. Quarta, 156 dividido por 2, 78. Então a gente tem um total de 78 mols de óxidos. Certo. Então agora eu posso montar duas equações. Eu sei que X, que eu vou chamar de óxido de cálcio, X e potássio, óxido de potássio Y, sei que X mais Y tem que dar 78 mols no total. E eu posso montar outra segunda equação a partir de massa molar. A massa molar do óxido de sódio é 62 gramas. Massa molar do óxido de potássio é 94 gramas. Então eu sei que essa quantidade x vezes 62 mais y vezes 94 tem que ser igual a 5.828 gramas, que é o total que ele nos deu. Porque a massa molar vezes a quantidade de mols que tinha, dos dois somando, tem que dar o total que ele nos disse no enunciado. Então vamos lá. Agora eu tenho um sistema de equações aqui, equação 1 e equação 2. Eu vou isolar o x e o x na equação 1.
Então eu fico com x é igual a 78 menos y. E substituir agora na equação 2. X 78 menos y, que multiplica 62 mais 94y é igual a 5.828. 62 vezes 78 é 4.836 menos 62y mais 94y é igual a 5.828. Esse menos 62 é a multiplicação. Aqui tá, multiplica esse e esse. Certo? Continuando aqui, eu posso 94 menos 62, que me dá 32y, é igual, posso passar o 4.836, pode cair e fica negativo, aí fica 5.828 menos 4.836. Eu fico com, direto aqui já, 5.828 quanto que dá? Nossa, deixa eu fazer isso rapidinho. 5.828 menos 4.836. 8 menos 6, 2. Não dá. 8, 7, 12, 9, 4, 17, 8, 8, 16, 9, 0, 992. Então eu fico com 992 dividido por 32. Isso é igual a 31 mols, né? Que a gente está trabalhando com Y. O Y é mols. Deixa eu só conferir isso rapidinho. Olha aqui. 5.828 menos 4.836. 992 dividido por 32. Dá 31. Certo, descobri y. Só jogar a primeira equação aqui agora. X mais, essa aqui já direto, né? 78 menos 32, x é igual a 40 e 31, tá? Tá, eu esqueci aqui. É igual a 47. Certo. Agora em proporções de massa isso. Vamos lá. Eu sei que x é igual a 47. Então, a massa molar de x é 62. Então, 47 vezes 62 é igual a 2.914. Se vocês perceberem, 2.914 é metade disso aqui. Quer ver, ó? 2.914 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 1, 2, 9 vezes 2, 18, vai 1, 2 vezes 2, 4, 5.828. Então isso corresponde a 50%. Se x corresponde a 50%, é óbvio que y também corresponde a 50%. Então a proporção de massa aí é 50%, 50%. Uma questão. Nossa, uma trabalheira dessa para resolver uma questão. Isso não envolve quase nada de química, apenas uma reaçãozinha. Resposta letra C. Questão 18. Considere a sequência das reações associadas ao processo de oxidação do dióxido de enxofre. Ele dá duas etapas aí, né? 1 e 2, diz que é etapa lenta e etapa rápida. A alternativa que representa corretamente o catalisador e a expressão da velocidade da reação global é... Bom, quando se fala em cinética química, você tem que olhar a velocidade da reação de acordo com a
com a etapa lenta, porque é ela que determina todo o processo da velocidade da reação. Como ela é a etapa mais lenta, ela determina a velocidade por completo. Como a etapa rápida deve acontecer rapidamente, muito rápido mesmo, ela é que acaba sendo desprezível na hora de realizar a velocidade da equação, a expressão. Então vamos lá. A partir da etapa lenta, a gente tem que o processo de oxidação do dióxido de enxofre foi utilizado dióxido de enxofre mais outro reagente que deu dióxido de nitrogênio. Certo? Então, dióxido de nitrogênio é o catalisador. A expressão da velocidade seria etapa lenta SO2 mais NO2, que gera... Não preciso disso. Etapa lenta, velocidade da equação. Constante cinética vezes concentração dos produtos. SO2 elevado a quanto? Coeficiente 1 vezes concentração de NO2 elevado ao quociente estequiométrico 1. Certo? Se o único reagente a mais utilizado aqui como catalisador, e é para a gente analisar a partir do dióxido de enxofre, então o catalisador só pode ser o dióxido de nitrogênio também. Então, tá bem óbvio isso. Então, essa seria a equação da velocidade e o NO2, o catalisador. Resposta letra C. Lembrando que o catalisador ele tem um poder de... ele tem a função de aumentar a velocidade da reação, certo? Fazendo com que ela ocorra muito mais rápido, diminuindo a sua energia de ativação para a reação acontecer. Questão 18. Na equação da reação óxido-adição, representada abaixo, a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros necessários para balanceá-la e o agente redutor são, respectivamente, vamos botar a equação aí, né? KMNO4 mais H2O mais H2SO4 que vai gerar MnSO4, nossa, SO4 mais K2SO4 mais O2 mais H2O. Conferir se dá pra ver aí na tela. Dá. Nossa, que letra horrorosa. Então vamos lá. Balancear isso aí, né? Oxigênio. NOx. -2 vezes 4. -8. Potássio. Família 1. Grupo 1. Só possui NOx mais 1. -8 mais 1. Mais 7. H2O menos 2 mais 1. SO4 -2 menos 8 mais 1. -8 mais 2 mais 6. -2 menos 8 mais 6 mais 2. Certo? -8 mais 8, certo? Potássio 1, -2 menos 8 mais 6. O2 0, -2 mais 1. Bom, não estava nem identificando a minha letra aqui. Então o manganês ele foi de mais 7 para mais 2. Ele estava perdendo 7 e agora está perdendo 2, quer dizer que ele ganhou elétron. E quem ganha elétron sofre redução. O delta aqui é a variação de NOx, de carga, foi para 7 para 2, 5. O que mais aqui que aconteceu? Quem mais oxidou e quem mais reduziu?
Oxigênio. Oxigênio foi de -2. H2O2 ou H2O? H2O2. Oxigênio foi de -2 para 0. Opa, peraí. H2O2 é -1. De -1 para 0, ele tava ganhando 1. E perdeu 1, ficou com NOx 0. Então ele oxidou. Ele oxidou. Seu delta, a variação de carga, é de -1 para 0, 1. Quantos oxigênio fez isso? 2. 2 vezes 1 é igual a 2. Bom, agora a gente tem que manter aqui a igualdade entre cargas. Ou você pode fazer invertendo. Por exemplo, colocando essa carga aqui no H2O2 e você descobriu do H2O2 o coeficiente no manganês. Eu prefiro igualar a igualdade de cargas e depois colocar nos seus próprios compostos. Então vamos lá, para igualar essas duas cargas, eu posso multiplicar 5 vezes 2, que vai dar 10, e 2 vezes 5, que vai dar 10. Então os coeficientes que eu vou utilizar serão 2 e 5. 2 no manganês e 5 aqui no H2O2, certo? Agora é só balancear. Deixa eu apagar esses. Ficando muito poluído aqui. Então vamos lá, tenho 2 potássios, 2 manganês, 2 manganês, enxofre, 1, 2, 3 enxofre, hidrogênio, 5 vezes 2, 10, mais 6 é igual a 16. 16, 8. Só tem hidrogênio aqui, 8 vezes 2, 16. Oxigênio, 4 vezes 2, 8. Mais 5 vezes 2, 10. Mais 12. 20, 30. Do lado de cá tenho 4 vezes 2, 8. Mais 4. Mais 2, mais 8. 8, 4, 2, 8. 8, 8, 16, 20. 22. Certo. 22 menos 2, 20. Multiplicando o aqui por 5, O2, carga 0. 5 vezes 2, 10. Mais 10. 30. Soma dos menores coeficientes estequiométricos. 2, mais 5, mais 3, mais 2, mais 1, mais 5, mais 8. 2, 5, 7, 3, 2, 5, 1 mais 5, 6 e 8. 5, 6, 11. 11 com 7, 18, mais 8, 26. Somos os dois coeficientes estequiométricos. Somos essas duas alternativas agora, 26, e descobrir quem que é o agente redutor. Bom, o agente redutor é aquele composto que oxida, e o agente oxidante é aquele composto que reduz. A gente quer descobrir o agente redutor. Então a gente vai descobrir o composto que oxida. O composto que oxida é quem é o agente redutor. Quem oxidou foi o composto H2O2. Resposta letra D. Agente redutor é o peróxido de hidrogênio, ou água oxigenada, como mais conhecida.
Vamos lá. O professor de Química, durante uma aula experimental, pediu a um de seus alunos que fosse até o armário e retornasse trazendo, um por um, nesta ordem, um oxiácido inorgânico, um diácido, um sal de metal alcalino, uma substância que, após aquecimento, pode gerar dióxido de carbono, e um sal ácido. Assina a alternativa que corresponde à sequência de fórmulas moleculares que atenderia corretamente ao pedido do professor. Então vamos lá, na ordem. Um oxiácido inorgânico. Inorgânico não pode conter carbono, então pode descartar a letra C. Oxiácido, o que é isso? É um ácido que contenha oxigênio. Analisando aqui, todos os ácidos contêm oxigênio. Segundo, um diácido. Um diácido é formado por 2 hidrogênios. A gente pode descartar letra A também, que tem 3 hidrogênios. Então, um diácido tem que ter 2 hidrogênios. O que mais? Diácido, um sal de metal alcalino. Metal alcalino é o primeiro grupo lá da tabela periódica. O primeiro grupo da tabela periódica a gente tem o sódio. Então, agora, até por enquanto, pode ser letra C, letra E. Letra C não pode por causa da 1. Então, a gente está com a letra D, letra E. D não pode por causa... Voltando lá. Sal de metal alcalino. Quais as opções que a gente tem? Letra C não pode por causa que é um ácido orgânico. A gente tem Na2CO3. Letra C não pode. E temos letra B, NaClO. É um sal de metal alcalino, os dois. Certo. Então, estamos entre B e E por causa do sal de metal alcalino. Uma substância que, após aquecimento, pode gerar dióxido de carbono. Uma substância que, pode gerar dióxido de carbono, só pode ser CO3. Então, entre a B e a E, já descarta a B, porque ela não tem CO3. E a que pode gerar dióxido de carbono após aquecimento é apenas que tem CO3. Já conseguimos realizar a questão, já sabemos que é a letra E, mas um sal ácido é aquele sal, normalmente, como qualquer outro, porém contenha hidrogênio, que é o caso do letra E, NaHCO3. Questão 19, resposta letra E. O disulfeto de carbono, CS2, é um líquido incolor, volátil. Volátil quer dizer que ele pode passar do estado líquido para o estado gasoso de forma rápida. Não precisa de muita energia. A temperatura necessária não é tão alta. Que pode ser produzido em erupções vulcânicas. Bom, ele é volátil e é produzido em erupções vulcânicas. Certo. Então, se ele já é produzido em erupções vulcânicas, certamente já virou um gás lá. Sobre essa substância, considere as seguintes afirmações. A geometria da molécula de sulfeto de carbono é igual à geometria da molécula da água. Não. Geometria da molécula de sulfeto de carbono, ela é linear. Da água é angular. Já sei aqui que ela vai ser linear. E qual que é a diferença se os três possuem formado por 3 elementos, H2O? A diferença é que ele forma a água forma essa geometria aqui que é angular, porque o oxigênio, o átomo central, possui elétrons livres. E o elétron livre faz uma repulsão entre os elétrons aqui do hidrogênio. Por isso, forma-se a ligação
em forma de angular. E aqui é linear porque no carbono não tem elétron livre aqui e nem aqui. Se tivesse, poderia realizar uma repulsão com os elétrons que estão aqui. Essa repulsão aqui também poderia, dependendo se fosse da mesma quantidade aqui, originar também uma geometria angular. Por isso que não é igual, por causa dos elétrons livres no átomo principal. Então, a afirmativa 1 é falsa. O disulfeto de carbono é um líquido totalmente solúvel em água, nas condições ambientes. Nas condições ambientes? Nas condições ambientes, ele é um gás. Um gás totalmente solúvel em água? Bom, depende. Depende de vários fatores que não foram mencionados aqui. Eu acho que é falso. Porque totalmente, ele afirmou que é totalmente, e está afirmando que ele também é volátil. Então, nas condições ambientes, ele pode se tornar gás, também pode ser líquido. Não falou temperatura, não falou nada. Então, eu acho que é falso. Está faltando confirmação aqui nessa afirmação. 3. Fica como falsa essa aí. As interações entre as moléculas do disulfeto de carbono são do tipo de polo induzido de polo induzido. Certo, ligação. Aqui a gente tem ligação covalente, apolar, né? Porque a gente consegue anular os dois vetores aqui do enxofre. E é dipolo induzido, porque dipolo induzido só é característico de ligações covalentes apolares. Então, das afirmações estão corretas apenas a 3. Letra A. Conferir aqui no gabarito rapidinho essa 20. É letra A mesmo. Bom, mas está faltando informação aqui. Eu achei bem mal feita essa questão. Questão 21. Assine a alternativa correta. Ácido é toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação iônica, liberando como único cátion H+. Bom, ácido, um exemplo de ácido mais comum. HCl. HCl em água, solução aquosa, sofre dissociação iônica, liberando como único cátion H-. Não, ele libera H+. O ânion, que seria negativo, é o Cl-, não H-. Não é H+, não é H- não. Letra A é errada. O hidróxido de sódio, em solução aquosa, sofre ionização, liberando como único tipo de cátion o H+. Não, hidróxido de sódio é uma base, nem possui hidrogênio. Está errado. C. Óxidos anfóteros não reagem com ácidos ou com bases. Tá mais ou menos, né? Só que óxidos anfóteros, tudo que é anfótero, não é que, como está expresso aqui, que eles não reagem. Na verdade, eles reagem e eles podem se comportar como uma base e como um ácido. Depende do meio e depende de quais outras substâncias estão postas para reagir juntamente a estes. Letra D. Os peróxidos apresentam na sua estrutura o grupo O2 com duas cargas negativas. Certo? Na qual cada átomo de oxigênio apresenta número de oxidação NOx igual a -4. Não, no peróxido mais conhecido aí, né, H2O2, sim, os dois átomos de oxigênio possuem NOx -2, porque é -1, -1 vezes 2 vai dar -2. Só que está falando que o NOx é igual a -4, mas na verdade se for igual a -4, de cada oxigênio, vai ficar com -8, e o hidrogênio tem NOx +1, nunca que vai zerar essas cargas aqui. Então não é -4 não, os peróxidos são conhecidos com oxigênio com NOx -1. Tá errada também. Bom, só sobrou a letra E, né? Sais são compostos capazes de se dissociar em água, sim.
liberam íons, mesmo que em pequena porcentagem, dos quais pelo menos um cátion é diferente de H3 ou mais, sim. E pelo menos um ânion é diferente de OH-, sim. Mas, exemplo mais fácil aqui. NaCl, Na+, mais Cl-. Um cátion diferente de H3 ou mais e um ânion diferente de OH-. Resposta letra E. Questão 22. Analise as afirmações 1, 2, 3, 4. Abaixo, referentes às características e informações sobre algumas substâncias nas condições ambientes. Afirmação 1. A substância principal componente do sal de cozinha é a principal componente do sal de cozinha. Pode ser obtida pela evaporação da água do mar. Dentre seus muitos usos, podemos citar a produção da soda cáustica e a conservação de carnes. 2. Substância classificada como composta pode fazer parte da chuva ácida. Sendo seus muitos usos, podemos citar em baterias de automóveis e produção de fertilizantes, como sulfato de amônio. 3. A substância de solução aquosa vendida em drogarias utilizada como antisséptico alvejante. Algumas pessoas utilizam substância para clarear cabelos. Clarear cabelos é água oxigenada. A substância classificada como simples tem seu ponto de ebulição menos 195, é mais abundante no ar atmosférico e reage com o gás hidrogênio produzindo amônio. Nitrogênio, né? O único que pode ser. Então, afirmação 1. O principal componente do sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl. 2. Classificada como composta, faz parte da chuva ácida. Está falando que ela é utilizada como fertilizante, o fertilizante é sulfato de amônio. Se também é responsável pela chuva ácida, só pode ser o enxofre. Sulfúrico, no caso que está falando aqui, né? Substância em solução aquosa vendida em drogarias, como clarear cabelos, peróxido de hidrogênio. 4. Reage mais abundante na atmosfera e reage com hidrogênio produzindo amônio. Amônio é formado por NH3, nitrogênio. Resposta à letra D. Cloreto de sódio, sulfúrico, peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, e gás nitrogênio. Questão 23. Uma amostra de 1,72 gramas de sulfato de cálcio hidratado, CaSO4, NH2O, sulfato de cálcio hidratado, onde N representa o número de moléculas de água. É aquecido até a eliminação total de água de hidratação, restando no máximo. Sulfato de cálcio hidratado, quando aquecido, gera sulfato de cálcio anidro, certo? Então vamos lá. Sulfato de cálcio hidratado mais NH2O. Quando aquecido por um delta aqui, uma energia, a gente vai ter esse sulfato de cálcio anidro e vai também liberar água, certo? A mesma quantidade de água, N. Bom, você está falando que uma amostra de 1,72 gramas de sulfato de cálcio hidratado, então ele está querendo dizer que é isso aqui tudo, ó, 1,72 gramas. Então, quando aquecido isso aqui, gera 1,36 gramas de sulfato de cálcio anidro. Então tá certo. Se eu tenho 1,36 gramas de sulfato de cálcio, se eu tirar a massa molar aqui, eu vou ficar com enxofre 32, 40, 16 vezes 4, massa molar aqui do sulfato de cálcio vai me dar 136 gramas. Certo, então eu sei que 1,36 gramas, que é o anidro, me dá 1,72 gramas de sulfato de cálcio hidratado. Então 136 gramas, que é a massa molar, 136 gramas, vai me dar quantos
de massa de sulfato de cálcio anidro. X é igual a 136 vezes 1,72 dividido por 1,36. Rapidinho, calculadora. Tá acabando já. 136 vezes 1,72 dividido por 1,36. Isso é igual a 172 gramas. Então, eu vou ter 172 gramas de sulfato de cálcio hidratado. Se eu sei que 172 gramas é hidratado, e aqui 136 é anidro, então 172 menos o anidro, que é 136 gramas, eu vou ter 36 gramas de água. E se 18 gramas, que é a massa molar de água, é 1 mol, 36, que é o dobro, esse x mol. X é igual a 2 mol. Resposta letra B. Questão 24, última questãozinha para a gente fechar a prova de 2009. O elemento químico teórico M tem massa atômica igual a 24,31. E apresenta os isótopos 24M, 25M e 26M. Considerando os números de massa dos isótopos iguais à massa atômica, certo? E sabe, então, o número do isótopo é 24, então ele tem massa 24. O isótopo 25, ele tem massa 25. Sabendo que a ocorrência do isótopo 25 é de 10%, a ocorrência do isótopo 26 é... Certo, vai ter que botar uma equação aqui. Quer saber a ocorrência do isótopo 26. Bom, se a massa total do elemento é 24,31, e para a gente achar a massa, a gente utiliza a média ponderada, né? Que é a quantidade de vezes que ele aparece, vezes a sua massa, tudo isso dividido por 100. Então vamos lá, o total que ele já deu, que é 24,31, é igual. Os isótopos que a gente tem é o 24, 25 e 26. O 24 eu vou chamar de 24 é a massa, né? Vezes x, que é sua abundância, mais isótopo 25, que é sua massa, vezes 10, que é sua abundância. Isótopo 26 vezes y, que ele quer saber, que é sua abundância. Tudo isso dividido por 100. Eu posso passar o 100 multiplicando, fico com 2.431, né? Duas casas aqui, com duas casas de zero aqui, posso fazer direto. Fico com 24x mais 250 mais 26y. Posso passar subtraindo 250 aqui. Fico com 2.431 menos 250 igual a 2.181 é igual a 24x mais 26y. Certo? Vou chamar essa equação aqui de primeira. O que mais que eu tenho? Eu posso montar outra equação que eu vou chamar de x mais só das porcentagens mais 10 que ele deu, mais y, tudo isso é igual a 100. Eu vou isolar x aqui nessa. X é igual a 100 menos 10, que é 90, menos y. Certo? Equação 2. Vou substituir na equação 1 aqui agora. 2.181 é igual a 24 que multiplica 90 menos y mais 26y. 2.181
é igual a 24 vezes 90, 2.160, menos 24y, mais 26y. Posso passar subtraindo esse aqui. Eu fico com 21 é igual a 26 menos 24, 2. Y é igual a 21 dividido por 2, que é igual a 10,5, o valor de y. Resposta letra C. Bom, com isso encerramos hoje, prova de 2009. Valeu, pessoal!